Decorridos 30 dias da administração interina, o governador Wanderley Barbosa tem demonstrado competência na administração do governo, né? A arrecadação, por exemplo, ela tem se comportado da mesma forma que se comportava até o mês passado, ou seja, até ontem, a Fazenda já tinha arrecadado só de ICMS 330 milhões, ou seja, já era mais de 90% da meta estabelecida para o mês. Então, certamente vai cumprir a meta. No FPE, por exemplo, o governo já recebeu esse mês 300 milhões nas duas parcelas. Pode fechar o mês com quase 400 milhões, ou seja, projeta-se para o mês de novembro receitas correntes acima de 1 bilhão e 200 milhões, ou seja, é uma arrecadação, uma receita corrente maior que a receita corrente de novembro de 2000 e maior ainda que a receita corrente de agosto, quando encerrou o segundo quadrimestre. Ontem, o Wanderley nomeou 3 secretários importantes da administração. O secretário da Fazenda, que agora é o ex-secretário Paulo Antenor, o secretário da Infraestrutura, Jair Mariano, foi deslocado da Fazenda para a Infraestrutura e nomeou o ex-chefe de gabinete do Ministério do Turismo, Hercy Filho, para a Agência de Desenvolvimento, Cultura e Turismo do Estado. O Hercy foi chefe de gabinete e trabalhou no Ministério do Turismo nesses 3 governos aí, Dilma Rousseff, Michel Temer e agora Jair Bolsonaro. Ele chegou a assumir o ministério por 5 vezes consecutivas, então é uma pessoa com competência para o cargo. E aí, Wanderley começa a dar um rosto à sua administração. Agora, ontem, começaram a aparecer os problemas mais relevantes. Manifestantes fizeram passeata ontem pedindo a contratação do governo, o cumprimento do governo naquela PEC dos pioneiros. O que é a PEC dos pioneiros? É aquela emenda constitucional que o Congresso aprovou a pedido de deputados federais e senadores do Tocantins, que convalida todos os atos do governo do estado de 1989 a 1995, ou seja, licitações, falta de licitação, tudo aí foi convalidado por essa PEC. Além disso, essa PEC convalidou o concurso público que o Siqueira Campos tinha feito naquela época, em que ele concedia aos pioneiros do Tocantins uma vantagem de 30 pontos no concurso, ou seja, a pessoa que saísse lá do Rio Grande do Sul para fazer o concurso aqui no Tocantins, ele já saía perdendo com 30 pontos, ou seja, o concorrente daqui do estado teria 30 pontos a mais. É uma inconstitucionalidade que o Supremo derrubou. Aliás, o Supremo mandou demitir, naquela época, os 15 mil servidores contratados dessa forma. E agora, a PEC tenta fazer com que se contrate aquelas pessoas. Só que agora a coisa não é tão fácil assim. As pessoas têm que entrar na justiça para o juiz determinar que o governo os contrate com base nessa PEC, que o STF já declarou que é inconstitucional. O próprio CNJ, quando o senador Vicentinho protocolou essa PEC, o CNJ declarou a inconstitucionalidade dessa PEC. Então, se essas pessoas entrarem na justiça para poder tomar posse, se o tribunal aqui, por exemplo, aceitar, do STF não passa, porque o CNJ já declarou essa PEC lá no Nascedouro inconstitucional. Do ponto de vista econômico, a situação é pior ainda. Conforme o governo de Mauro Carlesse, essa PEC, se implementada, ela iria causar um rombo de 1 bilhão e 200 milhões por ano, ou seja, seriam 80 milhões a mais por mês na folha de pagamento. Sem falar, evidentemente, nos desdobramentos no IGPREV, porque a pessoa que foi demitida lá em 1989, e agora fosse recontratada e aquele concurso convalidado, ela tem direito, evidentemente, a buscar na justiça a aposentadoria desses quase 30 anos em que ela não contribuiu para o IGPREV. Então, quebraria também o IGPREV. Então, a questão não é tão simples assim, que o Wanderley Barbosa, para tomar alguma posição sobre isso, vai ter que estudar bastante, vai ter que conversar bastante, porque se ele aceitar um negócio desse, ele quebra o Estado. Um bom dia para você.